Ide por todo o universo meu reino anunciar. Dizei a todos os povos que eu vim para salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade, possam trilhar os caminhos da felicidade. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. Ide por todo o universo anunciar ao Evangelho, anunciar a boa nova. Dizei a todos os povos que eu vim para salvar. Eu vim para devolver a felicidade. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Assim fez os primeiros discípulos. Assim fez Paulo. Hoje nós celebramos a conversão de Paulo, apóstolo. Ele que era judeu, perseguidor dos cristãos, né, dos primeiros cristãos, e ele se converte e aí passa a ser um seguidor de Jesus Cristo, um seguidor fiel, que levou a sério a sua vocação, que anunciou, que disse para todos os povos, que adentrou diversas cidades para anunciar que Jesus era o Senhor, para dizer, não só com palavras, mas também com gestos, que Jesus era o Senhor, é o Senhor da história. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos tomar consciência, né, dessa presença amorosa de Deus e que Ele nos convida para anunciar a sua boa nova a todos os povos. Ele nos envia para curar pessoas. Hoje Ele nos envia para também rezarmos pelas pessoas que estão precisando de uma cura, estão precisando de um milagre. Rezemos pelo Cleidinaldo Pereira, também pela Tereza, pelo Ricelli Bezerra, pelo Luiz Carlos Brito, pelo Alex Mota, Neide Solange, pela Milena Coelho, Maruli, Solange Oliveira, Joana, Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo Silva Soposto, Dona Bárbara Costa. Também rezemos pela Dona Francisca e toda a família, pela Marta Nunes e a Rita Nunes, pela recuperação da saúde de Isilda. Rezemos pela Francimar, lá do Pedro Raimundo, Edith Soares da Silva, Iranilde, Yuyu, Edith, Yuyu, Luciana. Queremos também trazer presente o Hugo Costa e a Esté Costa, o Miguel Barros, a Ana Gabriela Rodrigues, a Maria Rita, a Cecília e o Pedro Miguel. Vamos também rezar pelos nossos idosos, idosas, pelos cuidadores e cuidadoras, por todas as pessoas que precisam e confiam em nossas orações. Rezemos também pela paz em nosso país e a paz no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir nesse dia de hoje está em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Ouvi, irmão e irmã, palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a comunidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes:
expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O salmo da liturgia de hoje, um salmo bem pequenininho, que é o Salmo 116, e em algumas Bíblias o Salmo 117. Diz o seguinte, na verdade é um envio, assim como Jesus enviou os discípulos, né? Ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. É o refrão, né, na verdade, do salmo de hoje. E aí diz, cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Deus para sempre é fiel. E nós podemos, meu irmão e minha irmã, experimentar isso, né? Essa fidelidade de Deus para com cada um de nós. O texto do Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus se manifestou aos 11 e não aos 12. Por que aos 11? Porque já faltava um. Lembrando que esse texto foi escrito logo após a ressurreição de Jesus. E faltava um discípulo. Faltava um discípulo. Qual? O Judas, né? Ele se suicidou quando ele traiu Jesus. E aí, então Jesus vai se apresentar aos 11 discípulos. E Jesus vai enviar esses 11 discípulos dizendo, assim como diz, né, o refrão do Salmo, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho, diz o evangelho, né, a leitura que a gente acabou de ouvir, e anunciai, né, a toda criatura, ou seja, anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crê, veja só, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não acredita e quem não aceitar o batismo será condenado. Portanto, nós somos livres para acreditar ou não. O bonito de Deus é que Deus deixa a gente sempre livre, isso é muito bom. Eu sou livre, eu posso. Se eu quero, eu acredito em Jesus, e aí eu acredito, uma vez que eu acredito, também eu aceito o batismo, ou seja, eu aceito fazer parte dessa comunidade, dessa igreja, e aí eu vou me comprometer com ela. Para isso, né, que a gente é batizado, né? Quais são os sinais que acompanharão aqueles que acreditam? Jesus, o evangelho de hoje traz alguns sinais que acompanharão aqueles que acreditam. O primeiro sinal é: expulsarão demônios, mas expulsarão demônios em nome de Jesus. Não é de qualquer jeito, não. Expulsarão demônios em nome de Jesus. Ou seja, combatem o mal, sobretudo, quer dizer, o mal que estraga a vida, né? Expulsar demônios significa dizer combater o mal que estraga a vida. E como tem mal nesse mundo para ser combatido? Essa é a nossa missão, né? A nossa missão como discípula, como discípulo de Jesus. Expulsar os demônios, expulsar o mal que estraga a vida, sobretudo a vida dos menores, a vida dos pequenos, a vida dos excluídos, né? Primeiro é expulsar demônio, segundo se pegarem algum veneno, em alguma serpente, ou beberem algum veneno, isso não fará mal algum, porque nós temos a proteção de Deus. E como tem veneno nesse mundo, sobretudo
o veneno da fofoca, né? O veneno da fofoca, porque a fofoca, ela mina a nossa convivência, ela estraga a nossa convivência. E como tem fofoca, sobretudo nos meios, né, religiosos. E aí a gente precisa também combater esse veneno, né? A gente precisa combater esse veneno. E a gente combate esse veneno fazendo o quê? Falando apenas a verdade. É, conversando com as pessoas, acolhendo as pessoas, não fofocando, né? Porque a gente pode correr o risco de fomentar, né, a fofoca, aí ela só vai aumentando, ela só vai engordando, ela só vai ficando robusta, né? Então, é esse um outro sinal, né? Se a gente pegar em alguma cobra, como tem serpente por aí, serpente aqui representa o mal, né? E se a gente tomar algum veneno, não fará mal algum, porque nós estamos em missão em nome de Deus, em nome de Jesus, né? E quando um outro sinal que a gente também, que acompanharão, né, aqueles que acreditam em Jesus, é quando a gente coloca as mãos sobre a pessoa, ou seja, a cura, né, curar os doentes. E aí como é que eu curo os doentes? Aí a gente pode pensar assim, mas quem cura é Deus, né? Quem cura é Deus. É verdade que quem cura é Deus, mas quando eu estou com Deus, né? Quando eu faço tudo em nome de Jesus, com Jesus, isso favorece muito a cura. Sobretudo quando a gente acolhe com carinho, quando a gente acolhe com amor, quando a gente se aproxima, acontece a cura, sim. Quantas pessoas estão doentes porque não tem quem se aproxime, não tem quem, por falta de amor, por falta de acolhida, por falta de carinho. Portanto, isso nós podemos fazer, estar ao nosso alcance. Jesus não manda a gente fazer nada aquilo que não está ao nosso alcance, né? Ele só manda a gente fazer aquilo que está ao alcance de nós. Falarão novas línguas, também é algo que é muito importante, né? Ou seja, quando a gente se aproxima, quando a gente acolhe, a gente fala a mesma linguagem, ou seja, a linguagem do amor. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de falar em língua, embolar a língua e ninguém entende nada, nada disso, né? Falar em língua aqui significa dizer, falar a linguagem do amor, né? Ou entender o outro sem precisar dizer muitas palavras, sem falar, né? Sem usar a boca, né? A gente basta olhar para uma mãe, a mãe entende o bebê entende a mãe sem palavras, porque existe uma relação muito forte de amor. Então, o evangelho de hoje nos convida a nos aproximarmos das pessoas. Nós somos enviados e enviadas para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, né? Para dizer ao mundo que Jesus veio para salvar e salvar a todos. Não é para salvar um grupinho de pessoas, né? Aquele grupinho ou aquele outro grupinho, nada disso. É para salvar a todos, a humanidade inteira. É esse o desejo de Jesus, esse é o desejo de Deus. E nós somos convidados a contribuir, a ajudar, né, as pessoas a se salvarem. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça de, como Paulo, né, sermos fiéis ao Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.